Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler hoje os versículos 14 ao 24. Pega a sua Bíblia comigo e vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor, amém? Versículo 14, 37, versículo 14. Dê ouvidos a isso, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul. Será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento que é sólido como espelho de metal fundido? Aqui ele está falando sólido como espelho, porque o espelho daquela época era um espelho de bronze, não era um espelho igual o nosso hoje que se quebra. Era um espelho de bronze, eles poliam bronze, né? Até ele se tornar um espelho que dava para se ver, né? No entanto, lá para frente, lá em Êxodo, a gente vai ver, acho que é Êxodo, se eu não me engano. Em Êxodo mesmo, as mulheres doando espelhos para a obra do tabernáculo, e esses espelhos eram de bronze, tá? E ele não se quebrava. Então ele fala aqui: será que você pode ajudar a Deus a estender o firmamento que é sólido como espelho de metal fundido? 19. Ensina-nos o que devemos dizer a ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu. Uma vez passado o vento que o deixa limpo, do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Aí aqui ele vai continuar falando sobre a grandeza desse Deus, né? Ele falou aí anteriormente sobre isso, né? E ele expõe alguns efeitos naturais que poderiam acontecer, né? Ele fala sobre a tempestade, relâmpago, né? Fala sobre nuvens. E nessa outra parte, nós não vamos ver essa parte de chuva, tempestade. Nós vamos ver um dia claro, né? Como se fosse um dia de verão. E ele o desafia Jó a contemplar as maravilhas de Deus na natureza. E destacando a ignorância humana em relação à grandeza de Deus. Então, nós temos falado aí, né? Eliú sempre traz a impossibilidade do homem versus, né? Digamos assim, a capacidade de Deus realizar coisas em nossa vida, que somente Ele é soberano, né? O Senhor controla todas as coisas. Ficou bem claro nesse texto, né? Ele começa falando com trovões, nuvens, raios, no capítulo 37 mesmo, que nós vemos anteriormente, né? E aqui nessa parte ele fala sobre as nuvens, que ninguém pode olhar para o sol. Deus controla tudo. Devemos confiar em Deus e em sua sabedoria, reconhecendo que Ele governa tudo e todos. Não entenderemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida, a gente não vai entender. E é normal acontecer, porque como temos lido aqui, somos limitados. E o Senhor não é limitado, e Ele não trabalha em prol da nossa limitação. O que é mais interessante, né? Não é o nosso modo de viver que vai mudar ou alterar aquilo que Deus tem para nós. Ele já tem determinado aquilo para nós e nós vamos passar por aquilo. O que muda é a forma como eu encaro aquilo que eu tenho que passar, né? Devemos confiar nesse Deus. Somos seres limitados. Seres humanos, né? Falhos, limitados, mas precisamos crer que Ele sabe o que faz. E em tudo, Deus tem um propósito. Nós vamos ler lá em Provérbios. Quando eu li essa parte aqui, eu já pensei logo nesse versículo, né? Porque lá em Provérbios, fala assim, no capítulo 16. O coração do ser humano, 16:1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, nós fazemos planos, nós pensamos em coisas, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele, mas a gente só vai conseguir fazer aquilo se o Senhor permitir que façamos. Então, a resposta só vem do Senhor. A gente pode fazer planos. Planos nós fazemos, mas só vai ser concretizado se o Senhor permitir. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Todos os nossos caminhos podem parecer bons aos nossos olhos, mas lembra que eu falei aqui? Deus conhece a nossa vida do primeiro dia ao fim. Ele não vê só o instante em que nós estamos. Por isso é tão importante a gente seguir aquilo que Deus tem para nós. Porque Ele sabe tudo, do começo ao fim. Então, nós só estamos vendo o agora, ou o que passou e o agora. Estamos esperando algo que está por vir, mas nós não sabemos, né? Nós esperamos, mas não sabemos o que nós temos para viver amanhã. Ele sabe. Portanto, as coisas que nós vivemos ou pensamos pode até parecer ser justo, limpo aos nossos olhos, mas é o Senhor que sonda o espírito, Ele que vê realmente aquilo que nós temos pensado e sentido. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Olha que tremendo. Entregue os seus planos ao Senhor, porque Ele realizará aquilo, né? Que Ele tem determinado na sua vida. E por fim, versículo 4, que é esse que eu queria ler junto com vocês aqui. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, para determinados propósitos. Até o ímpio para o dia da calamidade. Ele reservou até o dia do
do ímpio, né? Ele preparou até o dia do ímpio para ele viver o castigo que ele tem. Lembra que nós estamos falando aqui? Jó imagina que o ímpio não vai ser castigado, né? Em vários discursos aqui parece que o ímpio vive de forma desorganizada e tá tudo certo com ele. E aqui o Senhor fala: o Senhor fez todas as coisas para determinados propósitos, até o ímpio para o dia da calamidade. Deus tem tudo preparado, tudo conforme a vontade dele. Basta nós estarmos sensíveis a ouvir essa voz e estarmos preparados com humildade perante a esse Deus para ouvir aquilo que ele tem para nós. Deus tem todas as coisas preparadas para um propósito. Nem sempre nós vamos entender aquilo que Deus determinou para nós. E amém. Ele é soberano. Nós não temos que entender nada. Nós temos que crer, confiar e entregar a nossa vida, as nossas necessidades na mão do Senhor e confiar que Ele é Deus e que Ele vai fazer cumprir na nossa vida a vontade dEle, aquilo que Ele tem determinado para nós. Que nós tenhamos uma semana muito abençoada pelo Senhor, guardada por Ele, e que possamos ouvir cada dia mais essa voz do Senhor no nosso coração. Que você tenha um dia abençoado e que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra do Senhor. Amanhã nós leremos Jó, capítulo 38, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.